Então, capítulo 4, Pirkei Avot, aqui no meu é Mishnah 23, o de Maimônides é 18, né? É isso? Rabi Shimon ben Elazar diz: não pacifiques teu próximo na hora de sua ira, nem o confortes na hora em que seu morto jaz diante dele, nem o questiones na hora em que faz seu juramento, nem procures vê-lo na hora de sua humilhação. Então é isso que está dizendo: você não deve pacificar teu próximo na hora que ele está irado, não deve confortar na hora em que há um morto diante da pessoa, e não deve questionar na hora em que a pessoa faz o seu juramento, e nem procurar ver na hora de sua humilhação. Aqui vai trazer bastante exemplo de Moshe. Então, veja só, antes da gente começar a ler estas regras aqui, né? Não pacifique teu próximo na hora de sua ira. O que é ira? Raiva. Você já experimentou, já viu gente brigando na rua? Aí você vai tentar separar. O que acontece? Bom, já tem noticiário que a pessoa foi separar uma briga e o cara bateu nela e ela morreu. Ou seja, o fulano não tinha nada a ver e morreu, tá? Ou então, igual, já viram luta de boxe, né? O juiz, não sei se é árbitro, juiz, como é que fala lá, ele vem, na hora que vê que o negócio é perigoso, ele vem e entra no meio para separar. Eu já vi um juiz desse ser nocauteado, porque na hora que ele entrou no meio, o cara deu e mandou longe. Então, aprende com o sábio, na hora da ira, deixa a pessoa. Isso daqui a gente poderia falar só de conhecimento popular, né? Só o conhecimento popular já te dá prova que isso é uma verdade. Mas aqui é uma palavra dos sábios no Talmud, que está te orientando. Na hora que uma pessoa estiver irada, deixa a pessoa. Não adianta, você não vai conseguir atenção, nada. Ela está cega, não vai conseguir fazer nada. Deixa quieto. Depois, a próxima que ele fala: não tente confortar uma pessoa quando há um morto diante dela. Em velório é muito comum isso. Para que as pessoas tentam tirar o filho diante da mãe que está morta ali? Deixa a criança, ou o jovem, ou o velho se debruçar ali, chorar, gritar, berrar. Eles têm mania de segurar na mão e levar para fora e ver o ar, entendeu? E depois não acompanha o velório. E sabe o que acontece depois? Vai lá para o psicólogo para refazer todo o processo que tinha que ter feito no dia, na hora, tá? Já fui a cemitério com pessoa que no dia que o pai morreu não conseguiu acompanhar, e depois de anos e anos e anos fica aquele vazio. Está faltando alguma coisa, está faltando a despedida. Outro conselho sábio: na hora que a pessoa está naquela crise, e que é uma boa crise, né? Agora, nós não estamos falando daquelas pessoas que fazem uso do velório para se aparecer. Sabe aquele filho que quando a mãe está viva ele não faz nada por ela? A mãe morre, chega ali na hora, ele faz um maior escândalo. Gente, todo mundo sabe que aquilo não é verdade. Mas só porque todo mundo sabe que não é verdade, você vai chegar lá e falar: ô fulano, menos.
Vai adiantar? Vai arrumar confusão ali? Para quê? Então, se a pessoa está ali na crise dela, deixa. Quem tem que passar vergonha nesse sentido, que todo mundo sabe que a pessoa não fez enquanto está vivo, nós estamos cansados de ver exemplos. Quer fazer alguma coisa? Faça enquanto a pessoa pode receber a homenagem. Nós temos uma educação no Brasil muito falha, porque aqui costuma-se dar honra às pessoas depois que elas morrem. Vale lembrar que desde criança você ouve uma frase, que a pessoa só tem valor quando perde. A pessoa não, ou você só vai dar valor em alguma coisa depois que perde. Ou então aquela frase de uma música do Paraguai, né? Eu era feliz e não sabia. É aquela do Paraguai mesmo? A música, tem uma música que fala que eu era feliz e não sabia, tá? Ou então a música, que essa do Paraguai lá é que saudade da professorinha, que ensinou o beabá. Melhorou? Você não estava acostumado a ouvir essas músicas. Quem canta esse pastor? Os grupos lá em castelhano. E malaguenha. Aí já melhorou, né? O trio Los Panchos. Bonito, né? Eu gostava e gosto até hoje. Mas então, culturalmente falando, tem que entender o seguinte: as pessoas, elas são educadas no dia a dia, no ambiente que elas se encontram. Esse tipo de coisa que a gente está falando, ele se encontra no ar, em qualquer parte do Brasil. Então a criança, em qualquer lugar, ela vai crescendo, ela já vai ganhando uma forma, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estava assistindo um capítulo da novelinha ontem, que a menina está falando que nem os paraenses, tá? Então ela diz um negócio, acho que é iégua, né? Não, iégua é o Petrúquio, né? Ela fala égua. O Petrúquio que falava égua, mas esse era só égua. Aí a mulher, que é toda chique, que é o símbolo da educação formal, da sociedade, aquela coisa toda, chama a atenção dela e fala assim: eu não quero que você fale mais isso, porque é feio, é vulgar. Aí a menina responde assim: é feio por quê? Aí a moça diz assim: ninguém fala assim. A menina retruca: mas como ninguém fala assim? Lá o meu povo, todos nós falamos assim. Então, tá vendo? Então, há um povo que fala assim. E, num outro lugar de uma sociedade, há uma norma. É Rio de Janeiro lá? É Rio de Janeiro. Gente, no Rio de Janeiro, você vai ter, até em variados lugares lá do Rio, você vai ter jeito diferente de falar, tá? Porque vai ter muitas pessoas. Você vai ter grupos, é o sotaque, tá? Mas aí ela termina a frase dizendo o seguinte: por que você está falando que o teu jeito é o certo e não o meu? Aí é uma frase inteligente. Por que está certo? Você vai falar para um cara lá na roça. Você sabe que é roça, né? Você vai falar para um humilde lá na roça, que o jeito dele falar, o mineirinho lá da roça, o jeito dele falar, o caipira, paulista aí, o jeito dele falar que é errado. Aí ele vai falar para você: é o teu jeito que é errado. Então esse tipo de coisa, mesmo nessa linguagem formal e uma linguagem coloquial, que você não vai querer discutir quem está certo e quem está errado, em qualquer um desses lugares você vai perceber que há dentro das pessoas
um sentido disso aqui que nós estamos falando. Todo mundo sabe, seja ele dessa parte mais nobre e seja ele dessa parte mais empobrecida, eles sabem que quando uma pessoa está irada, não adianta você chegar. Talvez o mais humilde, ele vai pegar exemplo dos animais. Ele vai pegar exemplo de algum animal na roça, ele vai pegar exemplo dessas coisas. Porque você vai tentar pegar um cachorro, ainda que seja o seu cachorro, que está numa crise lá brigando com o outro, ou seja, um cachorro irado. O que vai acontecer? Vai morder? Claro que vai morder, tá bom? Então, esses tipos de ensino, você pensa assim, poxa, mas que coisa boba perder tempo com isso. Você aplicando os conhecimentos dos sábios e aplicando muitos dos conhecimentos que é reconhecidamente de uma sociedade, você vai evitar de ter problemas na tua casa, dentre os teus amigos e com você mesmo, tá? Se uma pessoa, como eu disse, seja filho, seja marido, seja pai, o que for, diante de um morto, ele pode, nós não podemos julgar que o choro não seja verdadeiro, tá? Mas é que ficou conhecido também as famosas lágrimas de crocodilo. Eu nem sabia que ele chorava. Lágrimas de crocodilo são exemplos populares, mas ali na hora, se a pessoa tem uma crise e ela chora e é verdadeiro, ela pode ter uma cura. Se ela quer fazer um cenário para poder fazer charme para a família, ele está fazendo papel de vergonha, porque todo mundo sabe que é lágrima de crocodilo. Entendeu? Por isso você não deve se colocar entre essas pessoas. E se for pensar no ritual judaico em relação ao morto, primeiro, não se deixa a pessoa, quando ela já está próxima da morte, ela não pode ficar sozinha 1 minuto sequer. Vocês já ouviram a gente comentar aqui esse ensino. A pessoa não pode sair de perto se não tiver uma outra pessoa para fazer uma troca. Se der vontade de ir no banheiro, ela tem que evitar ao máximo. Se der vontade de comer alguma coisa ou tomar alguma água, se não tem ali no quarto onde o enfermo está, não deve sair de perto de jeito nenhum. Agora, por quê? Não é o assunto de hoje, né? O porquê. Porque já entra num outro assunto. Vamos ver um pouquinho o que o comentário, nós estamos lendo esse comentário, é o Pirkei Avot, Ética do Sinai. Então ele diz assim: Rabi Yaakov enfatizou a necessidade de fazer o bem neste mundo como preparação para o mundo vindouro. Foi a Mishnah anterior. Este sábio, que a gente acabou de ler, faz um alerta muito apropriado. Não saia em desabalada carreira para fazer o bem sem pensar nem ouvir nada. Apenas boas intenções não garantem necessariamente resultados bons ou felizes. Não é somente o que você faz que importa, mas quando e como. Precisamos ter um sentido elementar de tato que, em essência, é a noção correta dos tempos. Aí ele dá exemplo de nota musical. Quando alguém está irado com você, é apropriado e louvável desculpar-se e tentar a reconciliação, mas não no auge da fúria. Por isto, só acrescentará lenha à fogueira, a ponto de talvez impossibilitar a futura reconciliação. É o que a gente já falou. Na hora da ira ali, não adianta você querer tentar, mas veja o meu lado. Não tem lado nessa hora. Se afasta, não tem como. E outra coisa que é dito popular: nessas horas a gente fala verdades, que
no dia a dia comum não temos coragem de falar, mas nessa hora ali que o negócio já ferveu, né? Aí a gente aproveita e fala, pronto, já está tudo, então agora a gente pega e fala. E quanto mais você tenta falar ali, mais difícil é no outro dia a reconciliação. Então aqui está dizendo o seguinte: é uma mitzvah consolar um enlutado, mas não na hora em que o morto está diante dele, pois naquele momento ele está desorientado, desconsolado com a perda de alguém que é parte de si mesmo. A dor jorra de seu coração como o sangue de uma ferida aberta. Não importa o que você diga, só tocará na ferida e tornará seu sofrimento ainda pior. O que o enlutado precisa nessa hora é uma expiação terapêutica, como dizem os psicólogos. Mesmo que conseguisse consolá-lo, você não lhe faria favor algum, pois estaria apenas represando um processo natural. O tempo pode conseguir o que a inteligência humana não pode. Tudo que você pode fazer é dar-lhe seu silêncio solitário. Quando Jó estava no auge de seu sofrimento e seus 3 amigos o visitaram, eles sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma palavra, pois viram que sua dor era muito grande. Quando a gente conversou aqui sobre o livro de Jó, uma das coisas que a gente lembrou naquele dia é, olha que coisa, o que eles conseguiram, 7 dias e 7 noites, sentado no chão, do lado de uma pessoa, sem ninguém falar nada. Vocês já tentaram no passado, aquelas pessoas que se arriscaram a fazer jejum de palavras? Voto de silêncio? Difícil. Nossa, 7 dias ou 10 dias, acho que foram 10 dias. Gente, morando com mulher, que louco eu fui. Não, com 4 mulheres no quarto, tem noção? Mas eu fiz. Mas é muito difícil. Nossa, é muito difícil. É o dia das mentoras, tudo acontece. É o dia onde as aulas eram mais legais que você queria participar. Porque voto é voto. Eu não falava com ninguém, nem chamava, eu respondia. A professora chamava lá, o do lado falava, tá aqui, ó. Entendeu? Mas, menino, porque tudo de legal acontecia naquele dia. Se eu não podia falar, não podia fazer nada. Ó, foi bom por nada, péssimo. Pois é, no momento de dor, o que você pode fazer é simplesmente estar ao lado da pessoa, você não precisa falar nada. Sabe o que você vai ouvir depois? Obrigado, você me ajudou muito. Aí você vai falar, poxa, mas o que eu fiz? Muito. E aí a gente para e pensa uma coisa, né? Que a gente pode ajudar muitas pessoas sem fazer nada. Talvez seja isso, talvez o nosso erro é abrir a boca. Eu já não ia falar desse jeito de hora. É. Cara, tá melhor pra ele. Descansou. Ou então aquela famosa frase, esse era um homem bom. Todo mundo sabia que não prestava. E aí a pessoa vem e fala, esse aqui é um homem bom, descansou. Ué, onde é que está escrito, que lugar, não é nem no Talmud, nem na Bíblia, em lugar nenhum, onde é que está escrito que uma pessoa morreu, de ruim que ela era, ela fica boa? Eu discuti com uma pessoa que vocês conhecem, que comentou sobre um parente, e ela estava alegando que um trecho da Bíblia, Novo Testamento, que dizia, não é assim, então fulana, quando morrer, ela vai estar bem com Deus.
Aí eu abri a Bíblia numa parte lá, que eu não lembro qual era, olhei para ela e disse, então você pega na tua Bíblia essa página aqui, ó, eu rasguei a página da Bíblia, você pega essa parte que tira da tua Bíblia, então rasga isso daqui, ó, e dei na mão dela a folha, joga fora porque você não precisa desse pedaço. Onde é que está escrito que a pessoa... Eu vi uma aula hoje sobre Kabbalah do Yair Alon, o Zohar diário, e ele estava dizendo, da porção semanal dessa semana, ele estava dizendo que a alma humana, quando ela entra no corpo, ela recebe como algo agregado, que chama Tselem, que é conhecido como sombra. Essa palavra também ela é usada lá, muitos também falam para representar imagem. Então, essa parte da alma do ser humano é onde vai ser registrado, escrito nela, tudo aquilo que você faz, seja bom, seja ruim, tudo. Tem um texto de Paulo, Novo Testamento, que está escrito assim, porque todos nós compareceremos diante de Deus para prestarmos conta das obras que fizemos na carne, sejam elas boas, sejam elas ruins. Isso está de acordo com o judaísmo? Está. Tá? E onde é escrito? É escrito nessa parte da alma, que é conhecido como uma sombra. Por isso usa essa palavra. Tudo, quando essa alma for responder diante do Eterno, o anjo responsável na presença do Eterno, ele vai ler isso que a tua alma escreveu sobre você mesmo. Então não adianta a gente querer pintar que nós somos bonzinhos, sendo que ali na tua alma estará escrito quem de fato você é, e o que de fato você fez, e o que de fato você falou. Se pode enganar aqui entre nós, entre pessoas. Aqui a gente pode tentar enganar, porque na verdade é uma bobeira isso, né? Porque o maior enganado, você está tentando enganar os outros, você não se tocou ainda que você está enganando em primeiro lugar, é você mesmo. Quem que está fazendo o papel de tolo? Nós. Porque a gente vai tentar enganar os outros, só que para enganar os outros a gente precisa se enganar a si mesmo, em primeiro lugar. Então o anjo vai pegar esta parte da alma onde estará escrito. Ele simplesmente vai fazer a leitura. Quando a Andy administrava o táxi, tinha um aparelhinho, não sei o nome do aparelhinho ali. Então, quando o motorista entregava o relatório dele do período que ele trabalhou, ele tinha que entregar junto aquele aparelhinho, ele registrava tudo que ele fazia. Como é que chamava aquele aparelhinho do táxi que ele imprimia aquele relatório? Ficou apelidado como dedo duro, tá? Pois é um extrato. Então ali, a pessoa, se ela fosse desligada, ela iria falar que fez tal corrida e o dedo duro ali ia mostrar que não teve aquela corrida. Ele vai falar, eu andei tantos quilômetros para tal coisa, e ali vai estar mostrando, não, você não andou essa quilometragem, tá? Então esse mecanismo está em nossa alma, e foi o Eterno que colocou, faz parte da nossa alma, e nós vamos prestar conta. Num outro trecho também é dito que os nossos pecados estão escritos nos nossos ossos. Agora eu não lembro a referência para te dar. Já ouvi também aulas no sentido que diz que quando um shade chega perto de você, vamos usar o termo, ele nunca te viu, mas na hora que ele chega perto, ele olha para você, ele fala.
aquilo que você fez de errado, porque ele está lendo em você, porque fica gravado. O nosso problema é que a gente, já falamos nessa última aula, sobre o livro de terça-feira, o capítulo 5, nós havíamos comentado que o fato de estarmos muito relacionados com o mundo físico, então faz com que você perca essa noção que o verdadeiro mundo existente não é o material, é o espiritual. Nessa mesma aula do Zohar Diário de hoje, foi comentado sobre, ele também citou uma fonte que é a Kabbalah Center, que eles dizem que 99,9% nós vivemos uma ilusão, porque na verdade o mundo existente, ele é um mundo que não existe. E qual é esse mundo existente? É as coisas espirituais, tá? E no entanto, a gente passa o dia todo nosso tendo noção só daquilo que existe, porque você vai e toma café de manhã, você pega uma caneca, uma xícara, você pega água, você come o pãozinho, você precisa da faca, você senta numa cadeira, você conversa com os animais que se tem em casa. Às vezes pai, mãe, irmãos, é tudo para determinadas pessoas consideradas animais, e a gente vai conversando. Para outros, as pessoas são os cachorros, entendeu? E assim vai. Por isso que tem aquele caso comum da vaca, por exemplo, que vem morar dentro do quarto. Aí é uma outra história, umas histórias muito legal aí que vai dar o aconselhamento, fala, olha, desfaça da vaca, e é aquele sofrimento, né? Então tem essas coisas todas. Vamos ler mais um pouquinho, senão daqui a pouco deu tempo e eu não cheguei lá, estou na primeira página ainda. O mesmo princípio se aplica a um ser humano que está sofrendo algum tipo de degradação ou infortúnio, tal como um amigo ficar falido ou cometer uma má ação. Nestes momentos, nossa Mishnah recomenda cautela e paciência. Ninguém gosta de ser visto desse tipo de situação. Não importa que ajuda você esteja pronto ou seja capaz de dar. Quando a desgraça ou a vergonha ainda são como um ferimento aberto ou ardente, a melhor coisa a fazer é ficar afastado. Nestas horas as pessoas querem ficar sozinhas, aquele que está na dor. Aqui você vai entender onde eu quero chegar. Quando um pai perde a paciência ou o controle e bate irracionalmente numa criança, olhe para o outro lado, a menos que a criança esteja realmente em perigo. Caso você encontre alguém cujos negócios foram à falência, não se mostre animado para falar disto, nem oferecer ajuda ou palavras padronizadas de conforto, pois isto não faz bem à pessoa que sofreu uma autêntica perda de autoestima. Parta do pressuposto de que ela prefere ser deixada sozinha. Se você realmente quiser ajudar, faça-o indagando de modo indireto e discreto. Talvez seja possível ajudar a pessoa sem vê-la, pois visitá-la para oferecer ajuda pode envergonhá-la ainda mais. Tem uma regra na Torá que diz que o judeu não pode fazer com que o seu irmão seja ridicularizado em público. E isto se aplica a um versículo que Yeshua fala no Novo Testamento, que as pessoas leem e nunca sabem interpretar o que significa aquilo. Lá na Torá responde, é simplesmente um mandamento do Eterno, que não se deve colocar a pessoa em vergonha. Usa-se o termo, a pessoa quando se sente aflita, com vergonha, não sobe o sangue, o vermelhão que, né? Parece até o apito da panela de pressão, né? Ou então
o vagão da Maria Fumaça, porque vem aquele fogo todo e é assim. Vamos aqui para o próximo. Se for para desfrutar de um sentimento de glória e superioridade ou adicionar autoestima a si mesmo às custas de outra pessoa, faça um favor a si mesmo e fique em casa. Gente, assim como é difícil o voto aí de ficar em silêncio, é difícil você cumprir isso aqui, hein? Porque na hora que acontece alguma coisa com alguém, o que a gente geralmente fala? O que é o dito popular? Eu queria ser uma... Não é possível que vocês não sabem, gente. Isso, queria ser uma formiguinha, queria ser um mosquitinho, uma mosca, para ver o quê? A cara da pessoa. Todo mundo tem esse desejo. É um desejo de... E o duro é que quando acontecem essas coisas, eu já vi uma pregação numa igreja, a pessoa contou lá o caos todo, e depois, quando aconteceu o problema lá, aí ela disse assim, que aquela maldade que aconteceu com a pessoa era Deus punindo a pessoa porque tinha feito tal coisa para ele. Ou seja, trocando em miúdo é aquela coisa, não mexe comigo, hein? Eu sou filho do Deus Altíssimo e sou menina dos seus olhos. Você mexeu comigo, Deus vai te cobrar. Tá? Aí a pessoa se exalta, ela faz o outro de tapete, tripudia, pisa em cima, limpa os pés e fala, olha, lavei a alma. Vai dormir até mais gostoso. Lavei a alma, tô feliz. E na verdade o ensinamento dos sábios está dizendo, você não deveria estar feliz assim, porque o Eterno não quer que você vá para olhar a cara da pessoa. Por que não quer? Porque o Eterno quer que você deixe de pecar. Então, isso iria soar como um mandamento. Não faça isso. Não vá até este lugar. Não visite essa pessoa. Não converse com ela. Assim você não vai ver a cara dela de vergonha, de frustrado, tá? De humilhado. Mas o povo popular no mundo inteiro, tá? Não é só entre nós aqui no Brasil, não. Isso é do ser humano. A gente gosta de ver a pessoa na pior, porque a gente se sente vingado. E eu não vou falar para você que eu não gosto disso. Todo mundo gosta e eu me incluo. E quando acontece alguma coisa com alguém, a gente você tampa para ninguém ver você rindo, mas por dentro todo mundo dá a sua gargalhada. Qual o exemplo disso? Quando alguém cai na rua, a gente passa o tempo. Primeira coisa, já que é engraçado, você já percebeu quando você cai na rua, qual que é o comportamento? Nossa, isso mesmo. Primeira coisa, você tenta levantar rapidinho e é como se nada tivesse acontecido. Minha mãe outro dia caiu na rua, né? E a irmã, a bênção dela estava do lado. Ao invés de ajudar, quase fez xixi na roupa, de tanto que deu risada, de tanto que riu. E aí alguém vai tentar ajudar? Minha senhora, está tudo bem? A primeira coisa, você fala, não está tudo bem. Você imagina, a pessoa, está tudo bem, fica de pé e puf, cai. Ou seja, isso é tão engraçado que a gente perde tempo, né, Gabriel? A gente perde tempo ligando lá no YouTube e vendo tipo cacetada, né? Vendo as coisas engraçadas. Gente, e aquela propaganda do Gelol? Que o ônibus está vindo, a pessoa tenta descer antes que o ônibus pare, ele vai cair e bate na barraca, e cai barraca, e vai acabando com tudo.
Tá? Quem vê uma coisa dessa, não ri? Não é uma delícia? Pois é, esse sentimento, assim, em forma de piada, de queda, que está dentro da gente, é típico do sentimento que a gente tenta esconder. Quando a gente tem uma diferença com alguém, aí acontece alguma coisa com aquela pessoa, a gente se sente igualzinho quando alguém cai e a gente dá risada. É assim que acontece. E é difícil de controlar. Você você viu alguma coisa, é difícil não rir. Mas tá certo? Tá errado. Mas é uma coisa que a pessoa sabe que está errado e às vezes ela não consegue, ela não tem controle. Ou então, quando você está mais controlado, você vai lá e ajuda, viu que está tudo bem, aí começa a dar risada, aí vira, todo mundo começa a rir, até a própria pessoa, tá? Deixa eu ver aqui onde... se você deseja sinceramente ajudar o indivíduo com problemas ou passando necessidade, faça-o, pois os atos de bondade, Gemilut Hassidim, são um dos pilares sobre os quais o mundo dos homens se apoia, mas assegure-se de que a sua escolha do momento seja correta. Esteja consciente do estado emocional daquela pessoa e de suas próprias e verdadeiras intenções, e deixe que o bom senso o guie. Bom senso é tudo na vida. Toda profissão, para o cara ser um bom profissional, sabe o que ele precisa? Bom senso. Às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas se falta bom senso, é aquilo que você já aprendeu: ajunta com as mãos, esparrama com os pés. Tá? Isso é um exemplo daquele filme que a gente citou, o Doutor Estranho, é um exemplo disso. O que faltou para aquele homem? Bom senso. Depois ele teve que correr atrás, né, para adquirir aquele conhecimento. Agora vai dar exemplo de Moisés. Podemos aprender com o nosso mestre Moshe. A primeira vez que foi ver o faraó para pedir a libertação dos israelitas, recebeu uma resposta cruel. Os hebreus deveriam trabalhar ainda mais arduamente, pois isto Moisés se queixou ao Todo-Poderoso. Ele fala, pois desde que vim ao faraó para falar em teu nome, ele os afligiu ainda mais e tu não os libertaste. O seu lamento se concentra na palavra meaz, desde que Moisés objetou que a sua visita ao faraó fora feita em uma má hora, já que foi enviado para falar com ele, quando este só estava disposto a ser cruel. A gente aprende isso dentro de casa. Você vê que o filho vem, pede alguma coisa para a mãe, ela fala, vai pedir para o seu pai. Ou quando filho e mãe, ou filho e pai quer alguma coisa com o outro cônjuge, no caso, se for com o pai que tem que ver com a mãe, o que os dois fazem? Não, vamos ver lá como é que fulano está. Aí se estiver bem, tá vendo? Então, essas coisinhas faz parte do nosso dia a dia. A gente manipula o dia a dia. Gente, isso que eu estou falando acontece em toda a casa. Bom, olha aqui. Moisés objetou então que sua visita ao faraó fora feita em uma má hora, já que ele foi enviado para falar com ele, com o faraó, quando ele estava disposto a ser cruel. E talvez na resposta do Todo-Poderoso estivesse o esclarecimento da questão. Agora verás o que farei ao faraó. Deve ter querido dizer que qualquer coisa que você me veja fazer ao faraó será sempre agora, no momento exato. O Eterno não faz nada fora de hora. Aí comenta-se que logo se iniciaram as 10 pragas, no momento preciso. E dizem os sábios que de uma praga à seguinte
sempre transcorria um mês. Então, de uma praga a outra, sempre teve um intervalo de um mês. Quantas pragas foram? Então, de uma até a 10ª, 9 meses. Um mês de uma para a segunda, 2 mais um mês da segunda para a terceira. Então, só aí já deu 9 meses. Ademais, para advertir o faraó a respeito da primeira praga, o Todo-Poderoso escolheu um momento exato, porém surpreendente. Olha que interessante isso. Vocês já sabiam, porque a gente já viu isso pelo Midrash. Deus fala assim: vai pela manhã ao faraó, eis que ele sai às águas. O que o faraó ia fazer de manhã nas águas? Vocês não lembram? Ele ia nas águas de manhã, porque vocês lembram que os faraós eram considerados deuses, como que nem ser humano? Então ele dizia que ele não era como as pessoas, que ele não precisava fazer as suas necessidades fisiológicas. Só que todo dia de manhã ele ia para as águas. E você acha que ele fazia o que lá nas águas? O que você acha? E aí Deus fala para Moisés: vai lá de manhã, você vai falar com o faraó. Gente, olha que estratégia. Olha como ele comenta aqui, ao invés de dar o exemplo. Olha, Moisés não foi enviado ao palácio, onde o monarca se sentia poderoso em sua majestade, mas foi enviado ao Nilo. Segundo Midrash, o faraó afirmava que era Deus e, portanto, não tinha necessidade de evacuar como as pessoas comuns. Quem não sabe o que é evacuar é fazer cocô, viu? É a linguagem simples do povo. Todas as manhãs ia secretamente ao Nilo para satisfazer suas necessidades. Que melhor ocasião poderia haver para começar a advertir o faraó acerca das pragas? Moshe, ao confrontá-lo neste lugar e momento, poderia perceber que não estava se defrontando com nenhum ídolo ou pequeno Deus. Quando finalmente os israelitas estavam seguros na outra margem do Mar Vermelho e viram os perseguidores egípcios se afogarem, lemos: Asiashir Moshe. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Eterno. Como assinala o Midrash, ele cantava com a mesma palavra, as, que ele havia pecaminosamente usado para queixar-se do Eterno, o Meaz. Lembra que há pouco a gente falou? Quando ele foi enviado, Moisés falando com Deus: você me enviou para falar ao povo, e aí para falar ao faraó. Aí o faraó puniu ainda mais o povo. Agora ele usou essa palavra, o Meaz. Agora ele está usando essa palavra para colocar como um louvor ao Eterno. Então, como assinala o Midrash, ele cantava com a mesma palavra que ele havia pecaminosamente usado para queixar-se ao Eterno, o Meaz, desde que vim ao faraó. Isto é, de que sua visita não havia sido feita no momento adequado. Agora corrige seu erro e canta a glória de seu Criador, iniciando seu cântico com a mesma palavra. Ele compreendeu que o Todo-Poderoso faz tudo em Az, no momento certo. Gente, está aqui um ensino que nós precisamos aprender. O povo evangélico cristão sempre faz debate, ou sempre fez debate com aquela palavra de Tessalonicenses: em tudo dai graças. E alguns, mesmo sem entender, levavam ao pé da letra, procurando realmente em tudo que acontecia, toda desgraça que pudesse acontecer com ele daria
graças. Um dia a gente comentou sobre isso, eu falei para vocês, qual é a diferença desse tipo de ação para daquele homem, com a palavra famosa que aquele homem judeu dizia? Que até numa novelinha aí o anjo falou essa palavra. Gamzuletová. Gamzuletová. Ou seja, também isto é para o bem. Tá? Quando eu falo também isto é para o bem, eu não estou dando graça? Não é em tudo dai graça? Acontece uma desgraça. Então, nesse sentido, os evangélicos eram educados a fazer isso, mas quantos você via fazendo? A grande maioria das vezes, olha, 90%, para ser bondoso, 90% dos cristãos não dão graças. Eles dão graça em momentos bons, mas na desgraça, sempre é porque eu. Por que Deus fez isso? Por que aconteceu isso comigo? E agora, como que eu vou pagar? O que eu vou fazer com isso? E agora, Deus, você vai ter que me ajudar. É um comportamento? É um comportamento real, mas é correto? O correto seria Gamzuletová, mas não se usa. Procurei aplicar isso uma vez que a minha irmã bateu o carro na Anhanguera. 13 carros bateram. Quem chegou perto, segundo ela contando, um motorista do ônibus, o outro do caminhão, perguntaram, e aquele carro preto ali de quem? A pessoa morreu, né? Porque ela tinha feito um galinho aqui, ó. Aí eu falei para ela, nervosa, como falei para ela, calma, procura ver o lado bom das coisas. E ela, na fúria, falando alto, disse assim, então aonde está o lado bom dessas coisas? Eu falei, você está vivo. O que aconteceu com você? Um cortinho pequenininho aqui, ó, só. Aí a pessoa para pensar e contou isso. O motorista de tal e de tal, porque ela foi apertada. Um carro da frente bateu aqui, empurrou, então o carro dela bateu à frente, o outro amassou atrás, o caminhão apertou de cá e o outro apertou de cá. Ficou só o quadradinho onde estava sentado dirigindo. O resto tudo do carro. Aí a pessoa fala, onde está o lado bom? Estou viva. Entendeu? Mas primeiro você fala, a pessoa vai dizer, primeiro, como que eu vou falar para o meu patrão que eu acabei com o carro da empresa? Vocês lembram que aqui entre nós, o menino estava vindo para a reunião, bateu o carro ali em cima, né? Ligou para a mãe pergunta, fala assim, o que aconteceu com o carro? Como é que está o carro? Ele falou, mãe, você não vai perguntar de mim como que eu estou? Você vai perguntar do carro primeiro? Isso aconteceu. Aí no outro dia ela liga pro patrão e fala, olha, não estou indo, vou chegar atrasado porque aconteceu isso. Ele falou, como que você está? Você está bem? Porque o carro, deixa para lá, carro a gente compra outro. Entendeu? Então as pessoas, elas têm um jeito próprio. E você, não tem como a gente escolher do lado de quem que a gente vai ficar. Você pode estar no trabalho e se deparar com uma pessoa que, se acontece alguma coisa, ela se preocupa primeiro com o sapato dela, com a roupa dela, entendeu? Teve um fulano que disse que não ia numa igreja mais, reclamou com uma pessoa e disse, eu não vou mais àquela igreja porque eu sentei no banco em tal lugar e tinha um parafuso, um prego lá e rasgou a minha calça. Sabe quanto custou a minha calça? Aí ele falou assim, irmão, não faz isso, tá? Você vai deixar assim, tá? Então por que você não vai lá e não oferta o conserto desse banco? Aí quase que dá outra confusão, tá? Você vai lidar com pessoas dessa forma, em muitas situações. E como que você, como pessoa, vai querer se posicionar? Porque nós já vimos também pelo Pirkei Avot, é falar menos e agir mais.
Então falar que Deus é bom, que Deus vai atuar, quer dizer, a gente fala que Deus é bom, que Ele vai atuar, que Ele vai fazer coisas boas, só enquanto você está ministrando e falando para alguém. Aí na hora que acontece alguma coisa com você, você é o primeiro a chutar o balde, você é o primeiro a descrer, você é o primeiro de falar, por que eu, Deus? Então não seja hipócrita. Esses ensinos, como nós temos visto, a Torá é para transformar o nosso caráter, para que a gente tenha um caráter de Deus, imagem de Deus. Bom, aqui também ele vai dar um salto e vai falar sobre Adão, dizendo de onde é que se tira esse ensino de que Deus não quis ver a humilhação, que é a última parte. Bom, primeiro ele vai falar sobre o voto, né? Nem o questiones na hora em que faz o seu juramento. E aí vem a explicação. Aí ele dá um exemplo aqui, o seguinte: a pessoa faz um juramento, a história que está contando aqui é o seguinte: a pessoa faz um juramento, eu não vou comprar mais dessa pessoa. E aí em pouco tempo ele descobre que aquela pessoa que ele disse que não ia comprar mais era o único fornecedor que sustentava o comércio dele. Se ele mantém esse voto, acabou a loja dele. Como é que ele vai manter? Sem o fornecedor. Então aqui está chamando a atenção que deve-se ter prudência. Quando a gente já estudou pela Torá, a Parashot que fala sobre essa questão, e a gente sempre vai lembrar dessa questão quando chega final do ano judaico, que você tem que fazer a quebra dos votos, daquilo que você votou e não conseguiu cumprir. E aí tem que estar diante de 3 pessoas ou diante do sábio. Vai lembrar que o marido pode quebrar o voto da mulher, o pai pode quebrar o voto da filha que ainda não é casada, e vai por aí afora, porque às vezes a pessoa faz uns votos muito doido, entendeu? E então ele vai dando o exemplo, tá? Sobre o voto a gente já não pacifiques o teu próximo na hora de sua ira. De quem aprendemos isto? Pergunta. Aí a resposta é de Moisés. Quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro, o Santíssimo, bendito seja, ficou irado, por assim dizer, e ordenou a Moisés: vai, desce, pois teu povo se corrompeu. Moisés disse: este é um momento de ira, não devo falar agora. Então Moisés voltou-se e desceu do monte, e dirigiu-se aos israelitas e os julgou. Depois compareceu diante do Altíssimo, bendito seja, e disse: Senhor do universo, que pretendes fazer com eles? Aplicar severa justiça? Eu já distribuí justiça a eles por ti, portanto, perdoa-os. Ele respondeu: por teres esperado, os perdoarei conforme tuas palavras. Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui? Moisés respeitou a ira de Deus. Nem o confortes na hora em que o morto, aqui a gente já falou bastante. Deixa eu descer. Não, mas aí já acabou. Tem a parte aqui, achei. Nem procures vê-lo na hora de sua humilhação. De quem aprendemos isto? De Adão. Eu disse de Adão. Quando comeu da árvore do conhecimento e se sentiu degradado, como lemos, e souberam que estavam nus, e o Santíssimo, bendito seja, não se manifestou, já que se encontravam em estado de desgraça. Ao contrário, esperou até que colhessem folhas de figueira e fizeram para eles cintos. Só depois disso ouviram a voz do Eterno que passeava no jardim. Tá? São exemplos
que se a gente prestar atenção e procurar aplicar na nossa vida, vai sobrar espaço na nossa célula, porque ao invés de escrever só coisas erradas, vai ter um monte de coisas boas. Imagina lá, está lá escrito assim, ó, fulano esperou, fulano respeitou, fulano não compareceu para não sentir-se humilhado, fulano usou a palavra correta e tal. Tudo isso vai contar a teu favor, porque isso também é para o bem. Damos o retomar. Tá bom? Então aqui encerrou essa Mishnah. E já está bom demais, não é mesmo? Então podemos parar por aqui.